vamos compartilhar uma palavra longa para gerar fé no nosso coração, amém? Quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com esse auditório praticamente cheio. E nós temos esta oração toda última sexta-feira do mês. E nós já começamos o ano, né? Com um auditório cheio. E esse auditório só vai encher, amém? Eu quero profetizar que hoje você vai sair com o seu milagre, mas no mês que vem você vai trazer sua célula toda, seu discipulado todo. Não vai caber aqui, né? Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus age pela fé. Estava cantando aqui, irmãs. E a gente tem tanto testemunho para dar, né? Eu e Naô fizemos 33 anos de casado, esse ano de 2024. E eu passo um filme, né, na nossa memória, quando nós começamos a lembrar de tantos milagres. Eu me emociono, sabia? Eu me emociono quando eu canto algumas músicas e Deus me faz lembrar do braço forte dele, da mão poderosa dele, tantas circunstâncias. Quando eu não via solução, quando eu não via, né, a provisão em circunstâncias difíceis que nós passamos. Talvez você veja gente aqui hoje à frente da igreja, à frente do ministério, mas acredite, nós tivemos muitos momentos difíceis. Muitos momentos de muito choro, de muito clamor, de muita, de muita insistência em Deus. Mas sabe o que eu louvo ao Senhor? Estava indo vir para cá e me lembrando disso. Que o testemunho, ele engrandece o nome do Senhor. E hoje, à noite, eu quero, durante esse momento, ao compartilhar a palavra, eu quero testemunhar para você. Né, as minhas discípulas que andam perto, eu testemunho, eu falo, eu já passei por isso, eu sei quem é isso. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu tenho um testemunho para te dar, e mesmo Deus que fez minha vida, fazer na sua. Já tivemos momentos tão difíceis, momentos de pressão espiritual, momentos de enfermidade, de desemprego, quem sabe da nossa história. A gente já falou, já escreveu um livro, já testemunhou. Naô ficou 3 anos desempregado no início do nosso casamento. Eu tinha acabado de me formar, né? E tive que sustentar minha casa durante 3 anos. Eu dava passe de ônibus para ele pegar o ônibus da Transurb. Sabe o que é isso? Ainda existe Transurb? Peguei muito ônibus na minha vida, irmãos. Naô também. Então, no começo do nosso casamento, né, eu tive recém-formada, eu formei em setembro, casei em novembro. E aí foi um de lua de mel, né, maravilhoso. Meu filho vai casar esse ano, em junho. Eu estava falando para ele esses dias. Falei, meu filho, eu tenho que falar para você. Eu orei em jejum, nós oramos e jejuamos 40 dias para o nosso casamento. Nós fizemos uma lista. Quase nós lista, né? Quem é o que perde de mim? A lista de tudo, de flor, de lua de mel, ida, volta, prosperidade, de foto, filmagem. Quantas solteiras têm filhos vão se casar? Nem? Quero testemunhar para vocês. No meu casamento, pareceu gente em qualquer lugar, ganhando oferta até do Fórum do Brasil. E saí de lua de mel sem um centavo. Fui de avião, vim de volta. A empresa que vendia a passagem aérea estava na promoção. Comprava uma, ganhava outra. Só por causa de nós. Tenho certeza que Deus fosse dar várias promoções por causa dos meus filhos. E para quem não tinha um centavo, a gente foi e voltou de avião. Ganhamos um apartamento na Pé na Areia, em Fortaleza. E pagamos um centavo. Depois ganhamos dinheiro para comprando. Compramos no mercado, enchemos a geladeira do apartamento. Enfim, isso é só o começo, né? Mas muitos momentos de crise, muitos momentos de pressão e de choro, né? E hoje eu tenho esse testemunho para te dar. Momentos que eu não vi a resposta, momentos de enfermidade. Nós passamos momentos muito difíceis de pressão espiritual, por causa do pincel, por causa de tudo. E eu me lembro que eu ia, às vezes, orar, não tinha nem lugar de orar no quarto de um, quarto de outro dos meus filhos. Eu ia para a sala de televisão, fechava a porta, colocava um som. Eu falava, não importa, eu não sei de onde vai vir meu socorro, mas o meu socorro virá.
das mãos do Senhor. Eu clamava, eu não via. E eu perseverava. Perseverava não vendo, mas crendo. Sabe que eu não sei exatamente como foi que as coisas aconteceram. Sabe quando as coisas acontecem que você fala, uai, aconteceu. Deus respondeu. Então isso Deus vai fazer na sua vida. Porque você é um filho muito amado. Porque o Senhor tem ciúmes de você. Você é a menina dos olhos do Senhor. E você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Porque o Senhor te ama. E eu quero compartilhar aqui sobre o poder da fé. Eu acho que essa palavra ela pode ser aplicada sobre várias áreas da sua vida. Onde você precisa aplicar fé, aplique. Né? Mas nós fizemos um propósito de colocar um tema da nossa oração para a gente ser específico, certeiro. Então hoje nós vamos orar sobre casamento. Vamos fazer guerra espiritual, vamos repreender demônios, vamos quebrar cadeias, vamos orar pelas solteiras, vamos desembaraçar caminhos, vamos chamar a existência casamentos que estão travados, que não acontecem, vão acontecer. Porque o casamento ele existe para o cumprimento de um propósito. Deus tem pressa e Deus quer que você casa. Porque é um casamento que vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Então eu quero falar sobre o poder da fé. Lá em Jeremias 29:1, está escrito, eu é que sei pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala comigo, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Não de mal. Então, eu não sei o que você tem passado, se você tem passado noites acordadas, se você tem passado por momentos de ansiedade, sabe, de preocupação, de resistência, que o diabo às vezes tem roubado a sua fé, roubado a sua alegria, e tem trazido, muitas vezes, depressão e ansiedade, preocupação. Mas o versículo fala, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Não é o que você está vendo, não é o que você está vivendo, não é as circunstâncias que determinam, é aquilo que Deus diz. E ele diz, eu é que sei. O que pensamento que Deus tem para nós? Pensamentos de paz e não de mal. Esse é o pensamento que o Senhor tem para nós. Amém? Para vos dar o fim. Jeremias 29:1. E o texto fala, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor tem planos bons no capítulo 55 de Isaías, versículo 8 e 9, também está escrito. Eu gosto desse versículo. Sabe por quê, irmãos? Olha para cá. Nós vivemos num mundo natural que você vive pelo que você vê, você vive pelas circunstâncias, você vive pelo noticiário, pelas estatísticas, pela perspectiva. Mas você não é dessa terra. Fala comigo, eu não sou daqui. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdotes. Amém? Nós somos reis e sacerdotes. E a palavra do 1 Pedro 2,9 fala que nós não somos daqui, nós não pertencemos a essa pátria, nós pertencemos à pátria celestial. Nós somos de outro reino. Então você não deve viver com os seus olhos na circunstância, ou no problema, ou na falta, ou na necessidade. Porque você serve um Deus de abundância, você serve um Deus da prosperidade. Amém? Você não vai viver com o pensamento e com o sentimento de necessidade. Você vai viver com sentimento e pensamento de provisão. Porque você serve um Deus que provê. E esse texto fala aqui em Isaías 55, versículo 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes você fala, Deus vai agir assim. Você faz uma leitura do seu problema. Você faz uma leitura do seu casamento. Aí você pensa, não, então eu orei assim,
Deus vai agir assim. Aí você fica esperando. Mas a Bíblia diz que os pensamentos deles não são seus, eles são mais altos. Quando você menos esperar, o Senhor vai chegar e vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, a Bíblia diz, são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos. Então, não limite Deus. Não limite o mover de Deus, não limite o poder de Deus. Você precisa ter uma fé alargada. Eu escrevi um livro, no ano passado, sobre falar a palavra. Quantos conhecem Fale Poderosamente? Já leu? Eu quero estimular você a ler esse livro, porque aquele livro ele foi escrito para poder gerar fé no seu coração. Como que eu cresço em fé? Quem quer crescer em fé? Como que eu cresço em fé, pastor? Você cresce em fé confessando a palavra. Você cresce em fé se alimentando do que Deus disse. Porque o que Deus diz não é o que você diz, não é o que o seu vizinho diz, não é o que seu marido diz, não é que as circunstâncias dizem. O que Deus diz está na palavra. Deus não pode mentir. Então você precisa nesses dias olhar para a palavra e chamar à existência aquilo que Deus tem para você. Amém? E nesses dias eu creio que o Senhor, orando, né, por esta reunião e meditando, eu creio que Deus quer fazer algo conosco. Deus quer nos dar uma fé testada. Você sabe o que é a fé testada? A fé testada é a fé que foi orada, esperada, aguardada. Ela foi testada, mas ela foi respondida. A oração que foi feita, que foi orada, que foi chorada, que foi clamada, mas que ela não se perdeu. Deixa eu falar uma coisa para você. As suas lágrimas, elas não se perdem. O Senhor recolhe as suas lágrimas. As suas palavras não se perdem, sabia? Porque o Deus recolhe as suas palavras. Deus recolhe porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados. Os olhos do Senhor não estão fechados, nem os ouvidos ao clamor do justo. O que a Bíblia fala? A oração do justo muito vale pela sua eficácia. O que é eficácia? Uma coisa eficaz é uma coisa que acontece. Aquilo é eficaz, esse remédio é eficaz, você toma, ele resolve. Não é verdade? O que é eficácia? Eficácia é algo que resolve. Então a Bíblia fala, a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Ou seja, a oração do justo acontece. Quem que é justo aqui diante do Senhor? Quem teve seus pecados perdoados? Quem foi justificada? Então fala comigo, eu sou justa diante de Deus. Por isso, a minha oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Você não adianta eu falar para você orar, colocar uma música e começar a orar, dando tiro para todo lado. Não, eu preciso te ensinar antes. Eu preciso te ensinar que você é justa. Eu preciso te ensinar que a sua oração é eficaz. Quando você abrir a boca, vai acontecer. Você não vai duvidar. Você não pode abrir a sua boca, fazer uma oração e pensar assim, será que vai acontecer? Não. Você faz a oração e fala, vai acontecer. O diabo não tem opção. O diabo não tem opção. Por quê? Porque você ora em nome de Jesus. E ele morre de medo do nome de Jesus. Quando eu vou ensinar alguém, geralmente alguém que veio, né, do catolicismo, ou então alguém que está novo convertido, eu falo, né, que crê em orações de santos e outro tipo de orações. Eu falo, olha, então onde você for orar, ora em nome de Jesus. Porque todos aqueles que foram homens e mulheres de Deus morreram, não tem poder, mas Jesus ressuscitou. E ele não está morto, ele está vivo. Quando você fala em nome de Jesus, ele está vivo e ele faz. Então, quando você orar aqui hoje, você não vai ter dúvida. Porque a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Você vai acreditar. Eu faço isso, eu vou orar por alguma coisa, eu entro no meu escritório, eu oro, eu declaro, confesso a palavra, faço uma declaração, coloco os meus áudios. Quando eu encerro, eu fecho a porta,
falo, Senhor, agora está com o Senhor. Eu creio que isso já está acontecendo no mundo espiritual. Eu não fico pensando, será? Mas e a circunstância? Aí na hora que você sai daquele momento de oração, que você parece que orou e depois não aconteceu nada. Ou então alguma coisa aconteceu ao contrário, ficou pior. Aí você fala, não funcionou. Não é assim. O mundo espiritual não é assim. Nenhuma oração em nome de Jesus se perde. Amém? Quando você ora em nome de Jesus, o mundo espiritual ouviu. Os demônios foram alvoroçados, eles ficam morrendo de medo. E os anjos ganham poder, eles ganham autoridade para Deus liberar, para trabalhar a seu favor. Então você precisa ter essa atitude de fé. A fé testada é a fé que passou pelo fogo. Alguém já passou por algum fogo aqui? Quem? Quem já passou por um fogo aqui, que você orou, falou, ai meu Deus. Eu tenho uma coleção de fogos. Tem uma fogueira. Sabe, quando você ora, parece que aquela oração passou pelo fogo, assim, fala, queima Jesus, né? Mas aquela oração, ela aconteceu. Deus pegou. Deus está agindo. Você não está vendo, mas algo está acontecendo. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu gosto muito desse texto. Fala nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo. Fala comigo, breve tempo. Não é eternamente, não vai demorar. É breve tempo. Nisso exultais, ficais alegres, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados com várias provações. Contristados é triste. Então a Bíblia está falando, olha, às vezes, por um momento rápido, breve tempo, você vai passar por problemas, vai passar por tristeza, por provações. Para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que esse texto está falando? Que a tribulação acontece, porque Jesus já falou, não é? Que você precisa ter bom ânimo, porque o dia mal vai vir. Não precisa temer, tem de bom ânimo. Porque eu já venci o mundo, Jesus disse. Então o dia mal vai vir, vai ter algum tipo de tristeza. A Bíblia fala, você vai ser contristado por alguma provação, seja no trabalho, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na saúde, alguma provação vai vir, porque enquanto você estiver nesse mundo caído, tem um demônio, o diabo quer te atingir, não é? Mas, uma vez confirmado o valor da sua fé, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se espera, Hebreus 11:1. A fé é aquilo que te dá certeza para permanecer independente, se eu vejo ou se eu não vejo. É a certeza das coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se esperam. A fé é a certeza, não é a dúvida, não é a possibilidade. A fé é a certeza. E a Bíblia fala então, você vai ser contristado por um pequeno tempo, vai passar por provação, mas, presta atenção, uma vez confirmado o valor da vossa fé, você permaneceu em fé, você não abriu mão, o diabo vem, a circunstância vem, a conta bancária está lá, do mesmo jeito, a dívida está lá, a circunstância está lá, o problema está lá, você manteve fé, e a Bíblia fala, você confirmou o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você sabia, olha aqui, você sabia que a sua fé tem um valor? Já parou para pensar nisso? Não, mas a sua fé tem um valor. Pouca fé vale pouco, muita fé vale muito. A Bíblia está falando, o valor da vossa fé. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim, qual que é o valor da sua fé? Muito ou pouco? Se eu fosse comprar a sua fé, quanto que ela valeria? $milhões ou $1?
Ó, olha só, que coisa poderosa. Olha para cá. O valor da vossa fé. A sua fé tem um valor. Tem um peso. Ela vale. Vale o quê? Uma vez confirmado o valor da sua fé, se você teve muita fé, se a fé foi provada, se você permaneceu, quando você não via, quando você não tinha resposta, mas você não duvidava o valor da sua fé, a Bíblia fala, uma vez confirmado esse valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Significa que a fé vai ser testada, a fé vai ser provada, a fé ela vai ser avaliada, quanto que ela custa, se ela tem valor ou não, se ela permaneceu, se ela não abriu mão, se ela não deixou de crer de acordo com as circunstâncias. A circunstância fala uma coisa, mas Deus diz outra, eu fico com a palavra, eu fico com o que Deus disse, isso é valor da sua fé. Você não negociou. Sabe o que a Bíblia fala? Que o valor da sua fé é confirmado. Veio aqui, veio um carimbo, pã. Fé confirmada, aprovada, 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 aprovada. A fé foi confirmada, a fé foi aprovada e tem um valor nela. Ela vai valer mais do que o ouro perecível. A fé aprovada, ela vai valer mais que o ouro perecível. O ouro é barato ou é caro? Caro. E o ouro é apurado pelo fogo. Olha qual que a Bíblia diz. Mas, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. A fé testada, a fé que foi testada, que foi mantida, que foi perseverada, é uma fé de valor, é uma fé que vale muito, é uma fé que vale mais do que o ouro que foi apurado pelo fogo, assim como o ouro foi apurado pelo fogo, assim será a sua fé, que foi testada. O que a Bíblia diz que vai acontecer com essa pessoa? A sua fé vai redundar em louvor. Fala comigo, louvor, glória e honra na revelação de Jesus. A sua fé vai ser mantida, testada, aprovada, perseverada. Ela vai valer mais do que o ouro passado pelo fogo. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai glorificar o Senhor. Você vai abrir sua boca e vai falar, eu tenho testemunho para dar. Porque aquele dia eu orei, Deus respondeu. Porque aquele dia eu chorei, Deus enxugou dos meus olhos as lágrimas. E hoje eu tenho testemunho para te dar. O Senhor veio ao meu encontro. A Bíblia está dizendo que a sua fé vai ser testada, mas uma vez que ela foi confirmada, que ela foi aprovada, que Deus viu, ela crê. Essa fé ela é muito valiosa. E essa fé é passada pelo fogo nas provações. Mas depois da provação, presta atenção, depois da provação, todo mundo vai olhar e vai falar, uau! O que aconteceu com ela? O que aconteceu com esse casamento? O que aconteceu com essa casa? O que aconteceu com esses filhos? O que aconteceu com a conta bancária? Uau! O que vai acontecer? Fala comigo, louvor, glória, honra, na revelação de Jesus. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, qual que é o valor da sua fé? A sua fé vale o quê? Não brinque com a fé. Não brinque com as coisas de Deus. O Senhor, Ele está com suas mãos estendidas para você. Você apenas precisa crer. Você apenas precisa experimentar. Esse versículo, eu podia encerrar aqui com esse versículo, porque ele é muito poderoso. Porque a Bíblia fala que a sua fé precisa ser confirmada. Você sabe quando você vai fazer um Pix? Você fala Pix, CPF, e-mail, que mais? Telefone, tudo bem, vamos lá. Telefone. Aí você coloca o número do Pix, telefone. Aí vai lá, confirmar.
valor, tanto. Não está lá no seu Pix? Confirmar. O que você faz? Você vai lá e pim, confirmar. Por quê? Se você não confirmar, não adianta nada você ter escolhido Pix, você ter escolhido não sei o quê, você ter escolhido valor. Se você não confirmar, todo aquele tempo vai se perder. Pois a fé também é a mesma coisa. A fé, ela precisa ser confirmada. Ela precisa ser carimbada, ela precisa ser aprovada. Deus precisa falar realmente, ela é uma mulher de fé. O diabo precisa olhar para você e falar assim, eu não posso brincar com essa mulher, porque ela tem fé demais. A fé dela tem um valor que excede o do ouro. Sabe, esse é o tipo de mulher que glorifica. É o tipo de mulher, é o tipo de pessoa que a sua fé é aprovada pelo fogo. Ao final ela vai ser confirmada. E ela vai fazer o quê? Ela vai redundar em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus. Quantos querem dar louvor, glória e honra? Deixa eu te falar. Eu casei. Com o Nauri em 90, eu estava reformando. Não tinha nada, não tinha um centavo no bolso, nem ele. Aí, tudo bem, ele tinha um emprego, tal, vamos morar de aluguel, aí Deus proverá. Aí o pastor Luiz foi para a Inglaterra, ficar 1 ano lá. O que ele fez? Me emprestou a cama dele, a geladeira dele, nós dormimos na cama dele 1 ano. Sério, dormi na cama do pastor Luiz 1 ano. Usamos a geladeira, usamos as coisas dele. Foi 1 ano depois que a gente casou. Aí, voltando à lua de mel, recebemos a notícia, Naor está desempregado. Misericórdia. Vai eu trabalhar, vai eu orar, aprender a confessar a palavra, Salmo 1, bem-aventurado o homem que tem meu Senhor, ele é como árvore plantada bem junto a ribeiro de águas, que no devido tempo, as suas folhas não murcham, e a Bíblia fala que tudo quanto ele colocar as suas mãos vai prosperar. Vai eu aprender o que é isso no Salmo 1. E declarar sobre a minha vida, declarar sobre o Naor, foi quando eu descobri, aprendi a confessar a palavra. Eu estava fazendo seminário. Mas eu não via. Foram 3 anos. 3 anos saindo para trabalhar e dando dinheiro do Transurb para ele pegar ônibus, para bater na porta, procurar emprego nos lugares. Mas a minha fé estava sendo provada. A minha fé estava sendo provada. Pelas provações, como pelo fogo. E aí depois, no final daqueles 3 anos, aí já contei essa história, muitos conhecem, ele foi fazer uma entrevista numa multinacional. Saía para fazer a entrevista, eu entrava para o quarto para orar. Era 100 pessoas e 3 vagas. 3 dias de entrevista. No primeiro dia, ele falou, amor, eu passei, amanhã eu vou fazer de novo. Vai eu orar de novo. No 3º dia, ele chega falando, eu entrei. E no dia que ele entrou naquela multinacional, ele trabalhou 3 anos lá. Deus é assim, ele só faz de 3 em 3, né? 3 anos de desemprego, 3 anos de prosperidade, está igual lá no Egito, o sonho lá de José. Tantos anos de fartura, tantos anos de... Bom, depois, ele entrou nessa empresa, ficou 3 anos e foi campeão de vendas 3 anos. Foi aí que a nossa vida começou, né, a mudar, depois veio o ministério, aí vendeu tudo, porque... O carro que a gente tinha, que era financiado, tinha acabado de ganhar um carro 0, ele vendeu com 1 mês. Falou, foi muito bom enquanto durou. Agora, nós vamos, o salário que ele recebia, 50 salários, ele receber 1. Amém. Aí a gente veio com tudo, e é isso mesmo. Vendeu o carro, fomos baixar nosso nível lá, nossos gastos. Mas em todo o tempo eu sabia que Deus tinha para nós coisas grandes. E a nossa fé foi testada. A nossa fé, ela foi testada pelo fogo. E hoje, lógico que eu não tenho tempo assim para entrar em detalhes, já falei muito, né, da provisão do Senhor financeira na nossa vida, né, no nosso casamento, nos nossos filhos, cada coisa que foi acontecendo, cada porta que foi se abrindo. Eu não sei explicar para vocês. Né? Eu sei que, às vezes, a pessoa fala assim, gente, mas o Naor tinha um futuro nessa empresa multinacional. Né? Eu também tinha me formado, eu tinha uma clínica formada, eu era fonoaudióloga, eu tinha aparelhos, fazia exames, eu tinha profissionais que trabalhavam para mim, vendi tudo, encerrei tudo para ganhar 0, para vir trabalhar na igreja.
sem ganhar um centavo, que a gente foi na aula e foi no começo de tudo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você sente desafiado a fazer algo que o Senhor te chamou para fazer, e você abre mão, você entende que Deus está no controle, está por trás de tudo, você não faz cálculos. Você não fica calculando. Você apenas crê. E hoje eu estou aqui porque esse versículo ele acontece na minha vida. Eu não sei explicar. Quando nós fomos comprar essa casa que a gente mora hoje, as irmãs me veem lá, eu brinco, e eu falei, Senhor, eu quero uma casa assim por causa do meu discipulado. Eu quero ter uma piscina assim, porque eu quero trazer as minhas discípulas para tomar banho de piscina comigo aqui dentro. E vai ter que ter ofurô e vai ter que ter hidromassagem. Porque quando elas vierem, eu quero ter um discipulado dentro dessa piscina. E hoje a gente desfruta, não é? Mas eu estou aqui porque o Senhor fez isso. Eu não sei te contar. Não foi por rio de dinheiro que nós ganhamos na igreja, não. É uma oferta aqui, uma viagem aqui, um livro ali. Ação que ele ganhou. Meus pais faleceram, deixaram uma herança. Sabe quantos da hora que você vê, você tem aquilo que você sonhou? Aquilo que você desejou? Na verdade, você tem muito mais. Porque os caminhos do Senhor são mais altos. Então, eu quero dizer isso para você. A sua fé, ela tem valor. A sua fé vai ser passada pelo fogo. Mas uma vez confirmada, uma vez que a sua fé for confirmada, o que vai acontecer? Ela vai redundar em louvor, glória e honra. Todos quantos virem, os referirão como família bendita do Senhor. Esse é um versículo da Bíblia. Um dia eu orei por isso. Senhor, eu quero que os meus filhos glorifiquem ao Senhor. Senhor, eu quero que os meus netos glorifiquem ao Senhor. Senhor, eu quero que a minha família glorifique ao Senhor. Eu quero filhos que amam o Senhor. Eu quero filhos que servem ao Senhor. Sabe, então, se você realmente der a resposta da fé, eu não estou falando para você de algo sacrificial, não. Eu só estou falando para você crer. Estou falando de fé. Uma fé aprovada, uma fé que ela tem valor. Amém? Para encerrar, eu quero deixar para você o texto ali de Lázaro. Hoje eu estava meditando nisso, porque esse texto ali fala de João 11, porque quando você ouve ali o texto de João 11, da ressurreição de Lázaro, você vê muitas coisas acontecendo. E você vê que em vários momentos ali, o Senhor, Ele te dá chaves poderosas para você ter uma fé aprovada. Uma fé que vai chamar a existência, que vai trazer os milagres de Deus. E aqui em João 11, se você puder abrir a sua Bíblia e projetar para mim, alguns versículos apenas que eu queria ler. Olha só, quando Maria e Marta, elas procuram Jesus quando Lázaro está enfermo, Lázaro, ele fica enfermo, irmão de Maria e Marta, elas mandam chamar Jesus. No verso 3 fala, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Olha o versículo, está vendo que esse texto também tem tudo a ver com o que eu acabei de falar? Porque Jesus falou, a morte de Lázaro, a enfermidade de Lázaro, não é para a morte, depois você vai ver que ele morreu, mas ele ressuscitou. E Jesus disse, a enfermidade dele não é para a morte, mas é para quê? É para a glória de Deus. Então, o Senhor, Ele fala isso, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por Ele glorificado. Eu sinto no meu espírito que Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Como esse testemunho que eu dei,
Como aquele texto que eu falei agora mesmo, que a fé provada, ela vai ter um valor muito grande como ouro, para que uma vez confirmada, isso redunde em louvor, glória e honra. E aqui Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, o seu casamento é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Deus vai responder a sua oração porque Ele te ama, sim, mas também para a glória do Senhor. E isso é uma chave espiritual. Você pode orar isso como um argumento, sabia? Sabia que você pode usar isso como um argumento? Senhor, vem nesse casamento. Senhor, vem nessa situação financeira, para que o seu nome seja glorificado. Eu quero glorificar o Senhor. Um dia eu vou me abrir a minha boca e eu vou dar o testemunho. E o seu nome será glorificado. Então é isso que Jesus falou. Depois do 4, vai lá para o 6, fala o seguinte. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda que se demorou 2 dias no lugar onde estava. As meninas estavam lá desesperadas. Senhor, vai curar meu irmão. Ele ficou sabendo que ele estava doente? Falou, não, vou agora não. Vou demorar mais 2 dias. O que significa isso? Fala comigo, o teste do tempo. O teste do tempo é quando você quer que Deus responda hoje. Mas Jesus fala assim, daqui a 2 dias eu vou responder. Não, Senhor, não quero 2 dias, eu quero agora. Aí você esperneia, chora. Senhor, é agora que ele está doente. Daqui a 2 dias eu vou. Sabe o que é isso? Isso significa que o tempo de Deus não é o seu tempo, nem o meu. Que Deus é Senhor. E você precisa descansar. Que o Deus soberano, Ele tem um controle de todas as coisas na sua mão. E Ele falou, daqui a 2 dias eu vou. Fala comigo o teste do tempo. Depois, o versículo 17, lá para frente, fala, chegando Jesus, encontrou Lázaro. Como? Ele estava doente, Jesus ficou 2 dias, aí fala, sepultado, misericórdia. Havia 4 dias. Versículo 17, 4 dias, vai lá para o 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Não importa se ele atrasou, demorou, não importa que na sua concepção Deus está atrasado, importa que ele chegue na hora dele. E importa que o quê? Se está morto, ainda que morra, viverá. Se o seu casamento está morto, ele diz, se creres no Senhor, ainda que o seu casamento esteja morto, ele viverá. Ainda que você esteja com essa situação que aparentemente é morta, é sem vida, é sem expectativa, ainda que morra, viverá. O que eu preciso fazer para viver? Fala comigo, crer. Porque o texto diz, verso 25, João 11, 25, fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que eu preciso fazer para esse casamento tornar a viver? Eu só preciso crer. O que eu preciso fazer para, sabe, essa situação na minha vida? Viver. Porque parece que já não vive mais. Parece que está com mau cheiro. Parece que morreu. Parece que eu não vejo vida. O Senhor diz, se você crer, mesmo se tiver 4 dias de morto, se você crer, ainda que morra, viverá. Tudo que Deus precisa é de fé. Eu quero te perguntar nessa noite, Deus encontra fé nesse lugar hoje? Ainda que morra, viverá. E esse texto é muito forte. Sabe, ainda que morra, viverá. Verso 34, já estamos quase encerrando. Verso 34 fala, perguntou Jesus, tá bom, tem 4 dias que ele está sepultado. Mas aonde que ele está? Cadê ele? Versículo 34 diz, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Um outro princípio espiritual. Você precisa ter olhos de fé para ver.
Senhor, vem ver. Jesus podia ter ficado lá onde ele estava. Onde que está Lázaro? Lázaro está naquele túmulo lá. Então tá. Suponhamos que ele queira realmente que ele ressuscitasse, lançar uma palavra daqui. Não. Ele saiu de onde ele estava, foi lá e viu. Vem e vê. Você precisa ter olhos de fé. Você precisa ver o que está morto para que aquilo ressuscite na sua vida. E ele foi lá e viu. Porque ele podia ter ficado, não vou ver não, estou cansado da viagem. Não vou lá não estou afim de ir lá não, só vou lançar uma palavra. Jesus podia ter liberado uma palavra naquele lugar? Então tá, então volte a viver. Podia ou não podia? Mas o que ele fez? Ele foi lá, viu, para liberar uma palavra. Você precisa olhar para a circunstância com olhos de fé. Com olhos de fé. Amém? Depois, verso 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Fala comigo, uma pedra. 38, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos, de novo. Levantando os olhos para o Senhor, ele olhou para o Senhor. Jesus olhou para Lázaro, ele falou, vem ver. Depois ele tirou os olhos do Lázaro, do problema, e levantou os olhos para o Senhor. Você tem que ver o seu problema, olhar a gravidade do seu problema, sim, mas depois que vê o seu problema, você tem que tirar os olhos do problema e colocar os olhos no Senhor. A Bíblia diz, Jesus levantando os olhos para o céu, fala comigo, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. O que significa isso? Significa que os olhos do Senhor saíram do problema e foram colocados em Deus. E por último, ele falou, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. A oração de gratidão tem o poder de fazer o milagre. A oração de gratidão, estou falando de muita coisa importante aqui. Estou falando para você ter uma fé testada, uma fé aprovada, uma fé que tem valor, uma fé confirmada. Estou falando para você que o tempo de Deus não é o seu, que quando ele chega não significa que ele está atrasado. Ele chega na hora certa. Significa que se já cheira mal, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Significa que a morte, ela existe até onde chega a fé. Na hora que a fé chega, a morte tem que ir embora. Na hora que a fé chega, se creres, verás a glória. Pronto. Próxima coisa. Olhe para as circunstâncias, vem ver. Depois que você viu, tira os olhos da circunstância e coloca os olhos no Senhor. Senhor, eu olho para ti. Porque não importa quantos dias, não importa se já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tamanho da dívida, não importa o tamanho, não importa o diagnóstico, não importa o que os médicos falaram, não importa o que estão dizendo, não importa o que o meu marido falou, não importa o que as palavras foram ditas, não importa, Senhor. Eu tiro os meus olhos, os meus ouvidos das circunstâncias e eu coloco os meus olhos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus olhou para o céu e falou, Senhor, ele tem 4 dias, já cheira mal, mas eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Nós vamos agradecer no final desta oração, porque a oração de gratidão tem o poder de trazer o milagre. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Não há morte que possa ficar de pé diante de uma fé testada. Não há morte, não há circunstância que possa permanecer diante de uma fé aprovada, diante de uma fé que foi confirmada. Qual que é a fé confirmada? É aquela que permanece. Que não anda pelo que vê, que não anda pelo que ouve, que não anda pelo diagnóstico, que não anda pela conta bancária, que não anda pelas más notícias, que não anda
pelo que os outros dizem. Não anda pelos relatórios desta terra, mas que olha para o Senhor e fala: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me ouve. Fecha os seus olhos e fala comigo: se creres, mais uma vez, se creres, verás a glória de Deus. Agora levante as suas mãos e fala: Senhor, eu creio, por isso eu vou ver a tua glória. Fala comigo: Senhor, eu quero que a minha fé seja aprovada, que a minha fé seja testada e que ela seja confirmada como ouro que passa pelo fogo. Que a minha fé tem passado pelo fogo, mas eu persevero, eu não abro mão. Essa fé permanecerá, crendo no que o Senhor disse. Por isso essa fé vai redundar em louvor, em glória e honra ao Senhor. Agora fala para Ele: eu quero glorificar o Senhor na minha vida. Vem na minha vida, age na minha vida. Eu não ando pelas circunstâncias, mas eu ando pela Tua palavra. Eu tiro os meus olhos do problema e coloco os meus olhos no Senhor e declaro que eu creio. Por isso eu vou ver a glória de Deus. Levante as suas mãos, comece a declarar sobre a sua vida o milagre que você precisa. Comece a aplicar fé agora. Você vai abrir a sua boca e você vai dizer: eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelas circunstâncias, eu não ando pelo diagnóstico, eu não ando pela conta bancária, eu não ando pelo que as pessoas falam. Eu declaro que o meu casamento vai abençoando a sua vida financeira, a sua vida, seu casamento, os seus filhos. Abre a sua boca e vai dizendo: se creres, verás a glória. Eu creio, eu vou ver a glória. O Senhor será glorificado na minha vida. Oh, a minha fé, ela vai ser aprovada. Ela vai ser, ó Deus amado, confirmada como um fogo, ó Deus, como ouro que passa pelo fogo. O seu nome será glorificado na minha vida. O meu testemunho vai glorificar o nome do Senhor. As pessoas reconhecerão os teus feitos. E eu declaro que vai ser assim. Nesta noite eu oro e declaro que não há impossíveis para o meu Deus. Comece a declarar, vai orando agora bem alto para o mundo espiritual ouvir. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com
muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha só, a gente precisa entender o que Deus está falando. E quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Se nós cremos Deus, então basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Diga, então ouve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Declare. E Deus vai na frente, tirando os espinhos. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Grite, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito Irmãs, eu quero passar esse versículo, projeta lá João 11, 43. O final dessa história de João, quando Jesus chega, olha para o céu, dá graças, que tira os olhos das circunstâncias, coloca os olhos no Senhor, que os dias passam, mas o dia não faz o mínimo, não está aqui sendo considerado se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 dias, se cheira mal, se é um mês, se é um ano, se é 10 anos. Isso não é nada para Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele chega na hora certa, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele chega, a morte tem que sair. Não tem opção. João 11, 43. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44, saiu aquele que estivera morto. Fala comigo, saiu aquele que estivera morto. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Nesta noite nós vamos orar e vamos dizer para aquele que estava morto: vem para a vida. Você vai abrir a sua boca e dizer para essa circunstância que estava morta, para essa circunstância de pressão que tem gerado dor, que tem gerado angústia, dificuldade na sua vida. Você vai dizer: vem para fora. Venha para a vida. Isso é uma voz de comando. Você tem autoridade para ligar e desligar. Você tem autoridade no nome de Jesus para comandar o mundo espiritual.
Você vai dizer agora: saia da morte e venha para a vida. Verso 44 diz que ele saiu que estava morto. O Senhor disse: desatai-o e deixai-o ir. A consequência disso, o verso 45 fala que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Sabe o que é isso? Testemunho, louvor, honra e glória ao Senhor. As pessoas vão ver aquilo que estava morto na sua vida, reviver, e vai falar: eu quero esse Deus. Ele é muito poderoso. Só Ele para fazer isso no seu casamento, só Ele para fazer isso na sua vida financeira, só Ele para fazer esse milagre. O judeu creu em Jesus por causa do testemunho, porque eles viram. Depois, outros foram ter com os fariseus e contaram os feitos de Jesus. Sabe o que significa isso? O que estava morto vai viver e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos cantar essa música novamente e você vai se encher de fé. E você vai começar a orar. Só o refrão. Você vai declarar fé. Depois nós vamos orar aqui no microfone. Nós vamos comandar obra maligna, resistência. Se você tem passado momentos difíceis no seu casamento, você vai vir aqui na frente. Nós vamos quebrar cadeias. E vamos dizer: saia da morte e venha para a vida. Amém?